Olá, eu sou Andrés Posser, dando continuidade aos nossos vídeos Supere a 5x10. Passamos então para a parte 4 do nosso curso Responsabilidade do Sócio por Obrigações da Empresa, né? Já tratamos nos tópicos anteriores de alguns aspectos da legislação do direito do consumidor, do direito antitruste e do direito ambiental com relação à responsabilidade do sócio por obrigações da empresa. Antes disso, também nós já havíamos vislumbrado algumas peculiaridades sobre a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Vimos que pode sim acontecer a responsabilidade do sócio, vimos como que isso ocorre na prática, que isso depende de um processo judicial, né? Então agora nós passaremos a tratar das especificidades da responsabilização do sócio com relação ao direito do trabalho e ao direito tributário. Vamos lá! Passemos então a tratar da responsabilização do sócio, né, com relação a obrigações trabalhistas da empresa, né? Como que se opera a responsabilização do sócio, ou pode se operar a responsabilização do sócio com relação a obrigações trabalhistas, né? Uma obrigação trabalhista, né, ela é vista no ordenamento jurídico como algo peculiar, como algo mais sensível, com uma interpretação mais benéfica voltada para o lado do empregado, né? Em virtude da natureza alimentar e caráter privilegiado de um crédito trabalhista, então, nós podemos nos deparar com uma situação de alargamento da responsabilidade dos sócios por uma obrigação trabalhista, né? No âmbito teórico, né, alguns teóricos estudiosos do tema da responsabilização do sócio entendem que não existe na CLT, na consolidação das leis do trabalho, uma previsão de responsabilização solidária pelo sócio da empresa. Então, seria necessário se recorrer a um instituto do direito civil e transpô-lo para dentro do direito do trabalho, né, para que então se tivesse a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Por outro lado, né, a grande maioria dos estudiosos acaba interpretando que sim, há uma disposição, ainda que embrionária lá na CLT, que antevê a responsabilização ou a possibilidade de responsabilização do sócio, dado a teoria do risco da atividade econômica. E isso está previsto no artigo 2º da CLT. Vejamos. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, vejam, assumindo os riscos da atividade econômica, e é aqui que está o problema, né? Ou melhor, a base para a aplicação da responsabilização do sócio, né? Admite e assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ou seja, quem que é o empregador? É a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço. Em virtude disso, acaba-se então interpretando-se que o sócio de uma empresa assume, na condição de empregador, os riscos da atividade econômica e, por isso, pode sim ser responsabilizado pelo adimplemento de uma obrigação trabalhista da pessoa jurídica, tá bem? Vamos lá. Quando o empregado ajusta um contrato de trabalho, né, então ele estaria abrindo mão daquele seu esforço, né, em virtude do pagamento de um salário. Então, a interpretação aqui é de que o empregador deve ressarcir o empregado, né, por aquele esforço, por aquele trabalho, né, mediante o pagamento de salário. Em virtude dos riscos da atividade econômica, pode então se haver essa interpretação mais alargada, né, da responsabilização do sócio com relação ao pagamento de uma dívida trabalhista. Tá? Com relação ao advento do novo Código de Processo Civil, surgiu uma situação bem peculiar e bastante interessante que ainda precisa ser melhor assentada nos tribunais superiores. Pois bem, o Código de Processo Civil, como nós vimos nos tópicos anteriores, ele prevê um rito específico, ou melhor, um procedimento incidental específico para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica e a aplicação de responsabilidade ao sócio da empresa, tá bem?
O problema é que como transpor isso para dentro do direito do trabalho? Preocupado, então, com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil dentro da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Instrução Normativa número 39 de 2016, dizendo quais dispositivos do Código de Processo Civil se aplicariam dentro da CLT, dentro do processo do trabalho, né? O que seria aplicável para regrar relações empregador-empregado. Né? Pois bem, dentro dessa Instrução Normativa 39, lá no artigo 6º, há uma previsão de que aplica-se ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil, nos artigos 133 a 137. Com isso, então, os empregadores poderiam ficar mais tranquilos, né? Porque haveria, então, uma oportunidade ao contraditório, haveria, então, um procedimento a ser seguido, não era algo meramente presumível, né? Precisaria-se, então, de uma comprovação daquela fraude, daquele abuso, né? Daquele desvio de finalidade da pessoa jurídica, né? Até aí tudo bem. O problema é que os tribunais regionais do trabalho vem ignorando, né, em alguns aspectos, a aplicação da Instrução Normativa número 39 de 2016, do Tribunal Superior do Trabalho. Né? A Instrução Normativa previa, né, ou prevê, porque ela ainda está vigendo, né, o segmento daquele procedimento específico para que se ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, né, e a responsabilização do sócio com relação também é uma obrigação trabalhista. Porém, os tribunais estão em choque com essa disposição, dizendo que para efeitos das relações de trabalho seria excessivamente prejudicial ao empregado ter que comprovar uma fraude, ter que buscar elementos que estariam fora do seu alcance, né, para efeitos de prova, e com base nisso acabam eliminando a necessidade de seguir o procedimento incidental da desconsideração da personalidade jurídica e acabam dando outra roupagem ao Instituto dentro do processo do trabalho. Né? Veja, há uma interpretação de alguns tribunais regionais do trabalho diferente daquilo que o TST estabeleceu numa instrução normativa. Portanto, esse ponto ainda precisa ser sedimentado no TST para que a aplicação da norma seja uniforme em todo o território nacional e não venha acarretar nenhum prejuízo aos empreendedores, né? Então, fica desde já o alerta para essa aplicação um tanto quanto aquém do que determina a norma que está sendo realizada por alguns tribunais regionais do trabalho. Agora, com relação ao direito tributário, também existem algumas possibilidades em que pode acontecer a responsabilidade do sócio por obrigações da empresa, né? Por obrigações tributárias que originariamente competiam à empresa. Né? Então, para nós tratarmos inicialmente dessas peculiaridades envolvendo os lançamentos tributários, né? Convém nós relembrarmos o que seria um lançamento tributário pela definição do Código Tributário Nacional. Né? Um lançamento tributário ele pode ser efetuado e revisto de ofício pelo próprio fisco quando o sujeito passivo ou terceiro em benefício, né, do sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação. É isso que está previsto no artigo 149, inciso 7 do Código Tributário Nacional. Veja, o fisco pode efetuar e revisar de ofício o lançamento quando constatado que o sujeito passivo ou terceiro, vulgo sócio, em benefício da empresa, agiu com dolo, fraude ou intenção de simular, fraudar a norma e pagar menos tributo. Tá bem? Então, passemos então a verificar os aspectos da responsabilidade do sócio. Existe no artigo 134 do Código Tributário Nacional uma possibilidade de responsabilidade solidária dos sócios. Isso ocorre no caso da liquidação da sociedade de pessoas. Né? Mas o que nós gostaríamos de deixar mais claro a vocês é a previsão contida no artigo 135 do Código Tributário Nacional, que possibilita a responsabilização pessoal do sócio administrador, sócio gestor, enfim. Veja, muito cuidado, a responsabilização que nós estamos tratando agora, ela é
pessoal, ela não é solidária, ela não tem benefício de ordem, não existe ataque ao patrimônio da empresa para posterior ataque ao patrimônio do sócio. A responsabilidade aqui é pessoal. E quando que ela ocorre? Quando o sócio tem uma atuação com excesso de poder, infração à lei ou ao contrato social, ao estatuto da empresa, e acaba então praticando um ato um tanto quanto tortuoso no âmbito do direito tributário, então ele acaba sendo responsabilizado por essa conduta, quando ele age com excesso, né? Responsabilidade pessoal. Vamos pensar no seguinte exemplo. Um sócio que deliberadamente, né, sem consultar seus demais sócios e em flagrante infração ao que determina o contrato social de uma sociedade limitada, por exemplo, resolve comprar 3 novos veículos para integrar a frota de uma empresa, né, sem consultar ninguém, extrapolando seus limites de atuação como sócio administrador. Esse sócio poderá vir a ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento do IPVA desses veículos adquiridos, né, sem o consentimento dos demais sócios. Também vamos pensar na aquisição de um imóvel, né, realizada por esse sócio em afronta ao contrato social ou em evidente abuso àqueles atos de gestão que ele estaria legitimado a praticar. A responsabilidade pelo pagamento do ITBI, né, poderia então ser atribuída a este sócio administrador. Vejam, é necessário para a responsabilização pessoal que haja abuso, que haja fraude, né? É uma ideia de proteger a própria pessoa jurídica de uma atuação tortuosa praticada pelos sócios, né? Então, com base nesses exemplos práticos, fica bem escancarado isso, né? Para a sociedade não era conveniente aquela aquisição de veículos. Para a sociedade não era a aquisição daquele determinado imóvel. Por isso, então, que se fala na responsabilização pessoal do sócio administrador que agiu em fraude ou em excesso, né, para proteger até mesmo, claro, além do fisco, a própria pessoa jurídica, né? Então aqui cabe uma rápida diferenciação no que seria o contribuinte e no que seria o responsável pelo pagamento do tributo, né? O contribuinte é aquele que tem uma relação jurídico-econômica com o fato gerador da incidência do tributo, né? Já o responsável, né, sem divagar muito, é aquele que, sem ser o contribuinte, né, tem a obrigação decorrente de lei pelo pagamento daquele tributo, né? Então, nesses casos aqui, o sócio que agiu em fraude, em excesso, acaba sendo o responsável pelo pagamento do tributo, tá? Ainda com relação ao direito tributário e à responsabilização do sócio por obrigações tributárias da empresa, nós destacamos 2 importantes súmulas do STJ, né? Primeiro, a súmula 430 do STJ, que diz que o inadimplemento por si só de uma obrigação tributária não gera obrigação solidária do sócio gerente, né? Veja que o mero não pagamento do tributo não pode ser interpretado como um aspecto fraudulento que possa causar a responsabilização pelo sócio gerente de uma empresa, né? E a outra súmula, que nós recomendamos especial atenção aos contribuintes, é a súmula 435, a 435 do STJ, né? Que trata do fechamento, né, do encerramento irregular das atividades de uma empresa, né, e da mera interrupção das atividades sem a devida comunicação ao fisco, né? Isso implica numa presunção de dissolução irregular da sociedade e pode também, então, acarretar no redirecionamento da execução de uma eventual execução fiscal para o sócio gerente, né? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado, empreendedores, com a dissolução da sociedade, né, ou até mesmo uma mudança de endereço não comunicado ao fisco, né? Isso pode ser interpretado como uma presunção de dissolução irregular da sociedade e trazer consequências nefastas ao sócio administrador, né, difíceis de serem revertidas no âmbito judicial, né, e podem então implicar no redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente. É melhor evitar, evidentemente, um redirecionamento, isso seria drástico para o sócio administrador, né? Então, portanto, muito cuidado com a dissolução, com a interrupção do exercício da atividade empresarial. Tá bem?
Pois bem, pessoal, verificadas as peculiaridades sobre a aplicação da responsabilidade do sócio no âmbito do direito do trabalho e no âmbito do direito tributário, vamos analisar agora na última parte do nosso curso, na quinta parte, quais são as implicações da desconsideração da pessoa jurídica para o sócio. O que isso vai implicar na vida do sócio, né? É isso que nós vamos tratar agora no tópico 5. Até breve!